Todos, hoje vamos falar sobre circuitos básicos a diodos, uma introdução a esse tema que eu dividi em duas partes. Inicialmente, uma breve revisão da característica IV do diodo, um dispositivo que, quando polarizado diretamente, conduz, e a corrente direta que passa através da junção é uma função exponencial crescente em VD, onde VD é a queda entre a junção PN ou entre os terminais de anodo e cátodo. Uma condição reversa, o diodo está cortado e se aproxima a um circuito aberto. Aqui nós temos um modelamento clássico da corrente do diodo em função de VD, onde IS é a corrente de saturação, VT é a tensão térmica, dada por Kt sobre Q, onde K é a constante de Boltzmann, T a temperatura absoluta em graus Kelvin e Q a carga do elétron, que resulta em aproximadamente 25 mV a temperatura ambiente. E N é um coeficiente empírico, tipicamente entre 1 e 2. No entanto, na prática, a região reversa do diodo ela difere da apresentada anteriormente, no sentido em que, quando aumentamos a tensão reversa, a corrente reversa aumenta proporcionalmente, até se atingir um valor de tensão reversa que chamamos de tensão de ruptura ou tensão de breakdown. A partir daí, a corrente no diodo não mais é controlada. Ela atinge valores extremamente altos, de tal modo que em um projeto nós devemos sempre garantir que a máxima tensão reversa a ser aplicada ao diodo não ultrapasse a sua tensão de ruptura. Vamos ver agora uma situação em que um sinal senoidal é superposto ao ponto de operação do diodo, ao ponto de repouso, ao ponto quiescente. Um sinal como este é apresentado nessa figura. Considerando a característica IV do diodo, nós temos aqui o ponto quiescente representado pela tensão VD0 e corrente ID0, e no entorno desse ponto quiescente nós podemos fazer uma linearização dessa função exponencial. De tal maneira que podemos, então, extrair a resistência equivalente do diodo e representarmos um modelo não linear por um modelo relativamente simples, utilizando-se uma fonte DC de valor VD0 e uma resistência de valor RD. Se nós considerarmos o sinal suficientemente pequeno, de tal maneira que VD0 possa ser considerado constante, o modelo equivalente a C do diodo é simplesmente representado pela resistência diferencial, cujo valor é facilmente encontrado através do inverso de ΔID sobre ΔVD e, fazendo uma manipulação simples, nós temos que RD é igual a NVT sobre ID0, ou seja, a resistência do diodo ela depende da temperatura e da corrente que passa pelo dispositivo. Por exemplo, N igual a 1, ID0 igual a 5 mA e VT 25 mV, nós temos uma RD de 5 ohms, valor relativamente pequeno. Assim, quando da análise de um circuito a diodos, no caso de uma análise DC, nós podemos simplesmente substituir o diodo por uma fonte DC. E no caso de uma análise AC, pela resistência RD. No entanto, há diodos que são construídos de tal maneira a operarem na região reversa. É o caso do diodo Zener. Ele tem uma região de ruptura extremamente particular, uma vez que,
Quando rompe, a tensão de ruptura, ou também chamada tensão de Zener, permanece praticamente constante em função da variação da corrente reversa. No caso, décadas de variação. Da mesma maneira, nós podemos definir uma resistência equivalente nessa região de ruptura. No entanto, há dois valores de corrente que devem ser respeitados e que impõem um limite prático. Uma corrente reversa mínima, de modo a se garantir a entrada do Zener na ruptura. Uma corrente reversa máxima, de modo a garantir que a potência dissipada no diodo Zener não ultrapasse um determinado valor. Lembrando que a potência dissipada no diodo é o produto entre a tensão entre anodo e cátodo vezes a corrente que passa pelo diodo. Então, aqui nessa região cinza nós temos o intervalo de operação do diodo Zener em termos de tensão e em termos de corrente. Comercialmente, podemos encontrar diodos Zener na faixa de 1.2 volts a aproximadamente 100 volts. Aqui temos um exemplo típico de aplicação de um diodo Zener como referência de tensão para um circuito integrado. Então aqui nós temos o nosso diodo Zener polarizado reversamente através de uma fonte de corrente, uma tensão de alimentação, evidentemente superior à tensão de Zener, e a nossa tensão de referência como sendo uma fração dessa tensão de Zener, definida pela razão entre esses dois resistores. Uma classe de circuitos em que a utilização do Zener é maciça é exatamente os circuitos retificadores. Então vamos considerar aqui o caso de um conversor AC/DC completo, em que nós temos a entrada, uma tensão de linha, no caso 60 Hz, 120 volts RMS, passando por um transformador, levantador ou abaixador, depende da aplicação, e exatamente definida essa razão de levantamento ou abaixamento pela relação de espiras secundário-primário. Então, a saída do secundário passa por um retificador a diodos, depois por um filtro, de tal maneira que a saída do filtro nós temos um valor DC com uma ondulação ou um ripple relativamente baixo. Em alguns casos, nós passamos esta tensão por um regulador de tensão, de modo a fazer reduzir de uma maneira bastante expressiva esse ripple superposto ao nível DC. Como carga, nós podemos ter um circuito passivo, mas também um circuito ativo, né? Nós podemos ter essa tensão DC como alimentação de um outro circuito. Vamos então estudar com mais detalhes o retificador. E o mais simples deles é exatamente o retificador de meia onda. Apenas um diodo, no caso nós temos como carga um resistor e uma fonte de tensão senoidal. O diodo conduzindo nós podemos então representá-lo por esse modelo simples e, enquanto a tensão de entrada não atingir a tensão de condução do diodo, o mesmo está cortado e a tensão à saída está em zero. Uma vez que o diodo conduza, nós temos então que a saída vai ser dada por esta expressão, ou seja, a saída segue a entrada menos a queda DC, atenuada por um fator devido à presença de RD.
No entanto, na prática, RD é muito menor que R, geralmente, de tal maneira que esse fator corresponde praticamente à unidade, e temos então que, uma vez que a tensão de fonte atinge um valor de condução do diodo, a saída segue a entrada menos uma queda constante, VD0. E é isso o que temos representado aqui por essas formas de onda. Em preto a entrada, em azul a saída. Até a entrada atingir o valor VD0, a saída permanece em zero, e uma vez que o diodo entra em condução, a saída segue a entrada com essa queda VD0. Em projetos, há dois parâmetros importantes relacionados ao diodo: a capacidade de corrente do diodo e o PIV, a máxima tensão reversa que o diodo pode suportar. PIV corresponde a Peak Inverse Voltage. Bom, vamos analisar aqui a tensão média à saída desse retificador de meia onda. Então, nós temos aqui as formas de onda, como nós já analisamos, e nós podemos definir, então, uma tensão média, que vai ser a integral dessa função em um período, ou seja, a integral de meio seno, que corresponde, então, a Vm sobre Vπ, onde Vm é o valor máximo ou de pico da entrada. Então, a tensão média à saída vai ser dada por Vm sobre π. Portanto, a corrente média entregue à carga vai ser essa tensão média sobre R. E o fator de Ripple vai ser a razão entre a tensão pico a pico de Ripple sobre a tensão média, vezes 100, uma vez que o fator de Ripple geralmente é dado em porcentagem. De maneira a melhor fixar esses parâmetros, vamos, como exemplo, admitir uma carga de 50 ohms em um retificador de meia onda, tendo como entrada uma fonte com tensão RMS de 230 volts. Vamos então determinar o valor médio de tensão à saída, o valor de pico a pico do Ripple e o fator de Ripple. Inicialmente, vamos calcular o valor de pico, que vai ser raiz de 2 vezes 230 volts, que corresponde a 325,3 volts. É o valor de pico da entrada. O valor médio, a saída, vai ser, então, esse valor dividido por π, ou seja, 103,5 volts. A tensão de Ripple se confunde exatamente com Vm. Tensão pico a pico de Ripple. De tal maneira que o fator de Ripple é dado por 100π ou 314%. Que é um valor ruim, que é um Ripple muito alto e certamente indesejável. No entanto, o Ripple pode ser reduzido se colocando um capacitor em paralelo com a carga. Então aqui nós temos o retificador de meia onda com filtro a capacitor. Ou seja, no semiciclo positivo, o diodo conduz e carrega o capacitor, também fornecendo corrente para cá. No entanto, no semiciclo negativo, o diodo corta e é o capacitor que realmente garante a corrente fluindo pela carga. Em regime, nós temos essas formas de onda. Nós temos um período de tempo em que o diodo conduz e nós temos então uma corrente fluindo pelo diodo e nós temos com isso
a carga do capacitor. Nós temos também duas janelas de tempo nessa representação, em que o diodo está cortado, não há corrente no diodo, e a corrente de carga é mantida através do capacitor. Por simplicidade, nós admitimos, primeiro, que o ripple seja muito pequeno, a tensão de pico a pico de ripple seja pequena. Na verdade, esse capacitor ele é calculado de tal maneira que na prática nós realmente tenhamos essa condição. E a segunda aproximação é que, sendo esse ripple tão pequeno, nós podemos confundir esse decaimento exponencial por uma reta. Então, no caso de um capacitor de valor muito alto, o que ocorre na prática, nós podemos, de uma maneira bem simplificada, admitirmos que a tensão média à saída, ela se confunde com o valor de pico, ou seja, nós temos o valor de C à saída praticamente o valor de pico. E também, de uma maneira bastante simples, o P e V corresponde a 2 vezes Vn. Bom, vamos ver o cálculo do capacitor de tal maneira que a se manter realmente essa tensão de pico a pico de ripple relativamente pequena, de modo a que a gente possa ter o valor DC à saída praticamente a tensão de pico. Então vamos calcular a carga entregue pelo capacitor para manter a corrente de carga. E essa carga ela é entregue pelo capacitor no intervalo de tempo T3 menos T2. Mas, como simplificação, vamos imaginar que o tempo T2 e T1, ou seja, T2 menos T1, tempo em que o diodo conduz, seja muito pequeno em relação ao período total da onda. De tal maneira que nós podemos confundir o tempo de descarga do capacitor pelo período. E assim, o ΔQ entregue pelo capacitor aproximadamente a corrente de carga constante, uma vez que estamos admitindo o valor de C a saída praticamente constante, vezes o período. E a carga reposta ao capacitor durante o tempo de carga T2 menos T1 vai ser ΔQ igual a um ΔV, que é o VPP de ripple, vezes o capacitor. Imaginando que a carga cedida pelo capacitor é a mesma recebida por ele, nós podemos então escrever que o capacitor vai ser uma função da corrente de carga, o período da onda e a tensão de ripple. Então nós podemos ver que para diminuirmos o ripple, nós devemos então aumentar o capacitor. Então, refazendo aquele exemplo anterior, agora no caso, um capacitor de 100 milifarads em paralelo com a carga, nós temos como valor médio de tensão exatamente o valor de pico. A corrente entregue à carga vai ser então 325,3 volts sobre 50 ohms, ou seja, 6,51 amperes, o que nos dá, para uma frequência de onda de 60 Hz, nos dá um ΔQ de 0,108 coulombs. E, dado o capacitor de 100 milifarads, nós temos que a tensão pico a pico de ripple corresponde então a 10,8 volts, o que resulta em um fator de ripple de 3,32%, um valor bem menor do que o encontrado
anteriormente sem a presença do capacitor. No entanto, esse fator de Ripple foi reduzido às custas de um valor relativamente alto do capacitor, o que na prática muitas vezes não é conveniente. E com isso, motivou-se o uso de retificadores de onda completa. Então aqui nós temos dois diodos A e B, por enquanto considerados ideais, uma carga RL com um dos terminais aterrados e duas fontes de tensão senoidal idênticas em amplitude e frequência, no entanto, defasadas de 180 graus. Aqui nós temos como na prática nós podemos obter essas fontes senoidais defasadas. Nós podemos utilizar um trafo em que no secundário nós temos um terminal central. De tal maneira que nós desenvolvemos em cada uma dessas metades do secundário uma onda senoidal mais um defasamento de 180 graus. No semiciclo positivo, o que ocorre? Nós temos D1 conduzindo e D2 cortado, de tal maneira que a corrente flui nesse sentido, passando do terminal mais para o terminal menos da carga. No semiciclo negativo, nós temos então D1 cortado, D2 conduzindo e, devido à inversão de fase dessa senoide, nós temos a corrente então passando nesse sentido, ou seja, também do terminal mais para o terminal menos da carga. De tal maneira que a saída nós vamos ter então a composição de meias senoides, onde cada senoide vai aparecer a um período de T sobre 2. Com isso, o valor médio DC, a saída vai ser 2 vezes Vm sobre π, ou seja, 2 vezes o valor do caso do retificador de meia onda. O PIV ainda corresponde a 2 vezes Vm. A tensão de Ripple pico a pico também Vm. No entanto, o fator de Ripple vai ser metade que no caso anterior, uma vez que a repetição dessas meias senoides ocorre a uma taxa 2 vezes maior em relação ao meia onda. Mas ainda é um fator de Ripple extremamente alto, mas que pode ser reduzido, como nós já podemos antecipar, pela inserção de um capacitor em paralelo com a carga. Então, nesse caso, fazendo as mesmas suposições que fizemos anteriormente, nós chegamos à conclusão que, para os mesmos valores de corrente de carga, período de onda e tensão pico a pico de Ripple, nós podemos chegar a um valor de capacitor metade em relação ao retificador de meia onda a filtro capacitor. Uma outra possibilidade bastante interessante de um retificador de onda completa é exatamente o retificador em ponte. Nesse caso, nós usamos 4 diodos, D1, D2, D3, D4, mas nós podemos utilizar um transformador convencional, ou seja, sem a necessidade de termos um terminal central. Então, vamos considerar o semiciclo positivo, no caso, diodo T3 e diodo D1 conduzem, e a corrente flui nesse sentido e do terminal mais para o menos da carga.
Nesse caso, diodos D2 e D4 estão cortados. No semiciclo negativo, nós temos agora a corrente fluindo nesse sentido, passando por D2 que conduz, pela carga e por D2 que também conduz. No caso, D1 e D3 estão cortados. Pode-se observar que a corrente passa também do terminal mais para o menos pela carga. Quanto ao P e V, vamos supor no semiciclo positivo, diodos D1 e D3 conduzem de tal maneira que D2 e D4 estejam cortados. E nesse caso, nós podemos ver que a tensão máxima reversa sobre os diodos cortados vai ser exatamente a tensão de pico da onda, ou Vm. Então, uma outra vantagem do retificador em ponte é ter um PIV menor, metade do valor do retificador de onda completa a 2 diodos. No entanto, existe uma desvantagem, principalmente acentuada quando nós temos amplitudes de entrada senoidal relativamente pequenas, é que agora nós vamos ter duas quedas nos diodos, uma vez que há sempre dois diodos em série conduzindo. Então, a tensão de saída seguiria a tensão de entrada no semiciclo respectivo, no entanto, com uma queda de tensão 2 VDs. Bom, evidentemente, para nós melhorarmos o fator de Ripple, nós podemos utilizar um capacitor em paralelo com a carga. E, fazendo isso para esse retificador em ponte e utilizando o mesmo tipo de análise que nós fizemos antes, nós podemos chegar agora que, dados o mesmo IL, o mesmo período da onda e o mesmo capacitor utilizado, a tensão de Ripple agora vai ser metade em relação ao filtro meia onda, desculpa, ao retificador meia onda com filtro capacitor. Bom, a desvantagem de se utilizar 4 diodos nessa montagem em ponte, ela é relativa, uma vez que muitos CIs comerciais já têm internamente esses 4 diodos configurados. Então, existe uma certa vantagem em se utilizar retificadores de onda completa em relação aos retificadores de onda completa a 2 diodos. Bom, e com isso eu termino essa primeira parte da apresentação e espero que tenha sido útil para o estudo de vocês. Muito obrigado.